Um bilionário descobre a filha da sua empregada a lavar louça às escondidas e está prestes a desvendar a verdade desesperada que ela fará de tudo para esconder. 03, dia 0 da madrugada. O bilionário Arthur Coelho, caminhando pelos corredores silenciosos da sua mansão em Cascais, depara-se com uma visão inesperada na sua cozinha enorme. Clara, uma rapariga de 17 anos, filha da sua empregada doméstica, esfregava uma montanha de pratos. As mãos estavam vermelhas e gretadas, os olhos muito abertos de terror. Ela devia estar na escola. Em vez disso, estava ali a inventar mentiras para proteger um segredo desesperado. O bilionário. Um homem que construiu a sua fortuna lendo pessoas sabia que aquilo não era apenas uma rapariga a ajudar a mãe. Era uma pista para um sacrifício que ele ainda não conseguia compreender. Arthur tinha construído um império marítimo, identificando padrões, mas pagar o preço do sono era algo que nunca conseguira. Nessa noite, o silêncio era o som mais alto de toda a sua mansão vazia, até que foi quebrado. O grande relógio no átrio bateu às 3 da manhã. O som era pesado, cada badalada ecoando pelo corredor de mármore. Arthur Coelho ficou no topo da escadaria principal, o roupão de seda apertado ao corpo. Era um homem que havia construído um império global de transporte marítimo. Fazia isso prevendo problemas. Conseguia olhar para uma tempestade no Oceano Índico e saber de imediato quais os navios que precisavam de mudar de rota. Contudo, não conseguia prever uma solução para a sua própria insônia. Esfregou os olhos. A casa estava fria. Voltava da biblioteca um livro pesado sobre história romana, ainda por abrir na mão. Tentara ler. Tentara ouvir música. Tentara meditar. Mas a sua mente, o ativo que construiu a sua fortuna, não se desligava. Foi então que ele ouviu. Não era um som perigoso. A sua segurança era absoluta. Ninguém entrava naquela propriedade. Era um som pequeno, secreto, o som de um copo pousado suavemente sobre granito. Arthur imobilizou-se. Escutou. O som vinha do piso térreo do extremo da casa. Da cozinha principal. O atrito ritmado de uma esponja contra um prato. Avançou pelo corredor as suas pantufas de couro silenciosas sobre os tapetes espessos. Desceu a escadaria, a mente a acelerar. Não era um ladrão. Um ladrão não lavaria louça. Era um funcionário. Mas por que, a esta hora, empurrou a pesada porta de carvalho da cozinha? A divisão estava escura, iluminada apenas pela pequena luz amarela por cima do fogão industrial. A cozinha era enorme, concebida para servir grandes festas. Um cavernoso espaço de aço inox e madeira escura. E ali, minúscula entre os balcões, estava uma rapariga. Curvada sobre o lava-loiça, fundo de aço de costas para ele. Parecia pequena e frágil. Esfregava um copo de cristal com uma energia focada e desesperada. Arthur pigarreou. A rapariga arfou um susto seco. Virou-se tão rápido que quase deixou cair o copo. Este escorregou das mãos ensaboadas. Ai! Exclamou ela, atirando-se para o apanhar. Agarrou-o por um trizo, os nós dos dedos a ficarem brancos. Os seus olhos estavam muito abertos. Não era apenas susto. Era terror. Um terror demasiado grande para uma simples surpresa. Senhor Coelho, sussurrou ela. Ele não a reconheceu. Tinha empregados, mas raramente os via. Quem os geria era o seu chefe de equipa, Jorge. Quem és tu? A voz não era dura, mas era a voz de um homem habituado a respostas. Eu sou a Clara, senhor. Clara Martins. Secou as mãos freneticamente no pano, os olhos a fugir entre ele e a porta. Sou filha da Helena. Helena Martins, a sua empregada doméstica. A mente de Arthur encaixou as peças. Helena, uma boa mulher fiável, discreta, sempre profissional. Estava com ele há 5 anos. Clara, disse Arthur, entrando totalmente na cozinha. Acendeu as luzes principais. A sala foi inundada num brilho branco e estéril. A rapariga encolheu-se com a súbita claridade. Agora, ele via-a bem.
Era jovem, talvez 17 anos. Tinha cabelo loiro preso num rabo de cavalo desalinhado, com fios colados à testa úmida. Estava pálida. A pele sob os olhos não estava apenas sombreada, estava escurecida, marcada por um cansaço profundo. Parecia uma soldado que estivera semanas na linha da frente. "O que estás aqui a fazer a esta hora?" perguntou Arthur, a voz agora mais suave. "Onde está a tua mãe?" "Ela está doente, senhor", respondeu Clara. As palavras saíram depressa demais, ensaiadas demais. Só é uma constipação forte. Ela sentia-se muito mal. Estava tão preocupada com a loiça da sua festa. Eu disse-lhe. Disse-lhe que tratava de tudo para ela descansar. Os olhos de Arthur deslizaram da rapariga para o lava-loiça. Estava a transbordar. O resto do jantar para 30 pessoas. Pratos, panelas travessas, dezenas de copos. Era trabalho para 3 pessoas, não para uma criança. "Uma constipação", repetiu Arthur. Olhou de volta para ela. A sua mente analisava a mentira. Era uma má mentira. Uma jovem daquela idade devia estar a dormir. "E ela mandou-te vir", disse ele às 3 da manhã fazer o trabalho dela. Não, a voz de Clara tornou-se aguda, de repente protetora. O terror deu lugar a um lampejo de raiva. "Ela não me mandou. Ela nem sabe que estou aqui. Eu entrei com a minha própria chave. Tenho uma chave. Eu ajudo-a aos fins de semana. Às vezes sei a rotina dela. Eu só queria terminar isto antes de ela acordar para não se preocupar." Era uma mentira corajosa, pensou Arthur, mas ainda assim uma mentira. "Devias estar na cama", disse Arthur cruzando os braços. "Tens escola amanhã. Ou melhor, hoje." Clara estremeceu. Foi um movimento minúsculo, quase invisível, um enrijecer dos ombros, um desviar rápido do olhar. Arthur viu-o. Construíra a sua fortuna lendo esses pequenos estremecimentos nos adversários à mesa das negociações. Um estremecimento significava uma verdade escondida. "Sim, senhor", sussurrou ela, os olhos fixos no chão. "Eu já acabo. Prometo que não volto a incomodá-lo. Sou muito silenciosa." Virou-se novamente para o lava-loiça como se o tivesse dispensado. Era um sinal claro. "Por favor, vá-se embora." Arthur não saiu. Ficou ali durante 1 minuto inteiro observando-a esfregar. Viu as mãos pequenas vermelhas e feridas pela água quente e pelo detergente. Olhou em volta. Os olhos pousaram numa mochila caída junto à porta de serviço. Era uma mochila azul desbotada antiga. Os fechos pareciam prestes a ceder. Estava pesada. Do fecho principal pendia uma fita de honra azul e dourada, daquelas que as melhores alunas recebem na cerimônia de finalistas. Os olhos de Arthur estreitaram-se. Ele conhecia aquela fita. Era a que as alunas com a melhor média do distrito usavam na formatura. Ao lado, no bolso de rede, estava uma pequena moldura com uma fotografia antiga. Uma jovem e um homem numa farda impecável de oficial português das antigas missões no ultramar. Arthur olhou a rapariga, depois para a montanha de loiça, depois para a fita de honra. A fita, a loiça às 3 da manhã. A mentira, o esgotamento. As peças não encaixavam. Era um padrão quebrado, e Arthur Coelho detestava padrões quebrados. "Deixa a loiça", disse Arthur. Clara parou as mãos imobilizadas na água com espuma. "Senhor." "Deixa. Vai para casa. Dorme um pouco. Mas a minha mãe, ela vai ficar tão chateada se vir isto por fazer. Ela pode ter problemas." "Eu trato da tua mãe", disse Arthur. O tom não era duro, mas não deixava espaço para discussão. "Vai para casa, Clara." Ela hesitou. Os ombros caíram. Não era apenas alívio. Era derrota, como se tivesse falhado a missão. "Sim, senhor." "Obrigada, senhor." Tirou rapidamente o avental pesado e encharcado. Agarrou a mochila, colocou-a ao ombro e saiu pela porta de serviço para a escuridão antes do amanhecer. Arthur ficou sozinho na cozinha, enorme e silenciosa.
O silêncio voltou, mas agora estava cheio de perguntas. Visualizou novamente a fita de honra. A melhor aluna do distrito. Olhou para o lava-loiça, uma máquina de lavar pratos improvisada. Foi para o gabinete. Não tentou dormir. Sentou-se na poltrona de couro, observando o céu negro tornar-se cinzento. Estava à espera. A 07 Hess pegou no telefone. Jorge disse quando o chefe de equipa atendeu. Jorge Silva trabalhava com ele há 20 anos. Era preciso eficiente e discreto. Sr. Coelho levantou-se cedo. Tenho 2 tarefas para ti, Jorge. Primeiro, a nossa empregada Helena Martins. Qual é a situação dela? Houve uma pausa. Arthur ouviu o clique suave de um teclado. AD. Helena, disse Jorge cauteloso. Tem sido inconsistente, senhor. Muitas baixas nos últimos 2 meses. Eu estava, na verdade, a preparar um dossiê para discutir a sua dispensa. Para com esse dossiê, ordenou Arthur. As palavras saíram como aço frio. Segunda coisa. A filha dela, uma rapariga chamada Clara, cerca de 17 anos. Está no último ano da escola secundária. Quero saber tudo. A escola, as notas, as faltas. Senhor? A confusão de Jorge era evidente. Não era um pedido típico. A rapariga estava aqui às 3 da manhã, Jorge, a lavar a louça da minha festa. Parecia quebrada. E trazia a fita de honra da melhor aluna. Isto não faz sentido. Quero saber por quê. De imediato, senhor. Mais uma coisa, Jorge. A mochila da rapariga. Tinha uma fotografia, um soldado farda portuguesa. Talvez da Companhia de Caçadores Ultramar, anos 70. Descobre quem ele é. Arthur passou o dia como num nevoeiro. Teve reuniões sobre custos de combustível e rotas marítimas. Falou com executivos em Roterdão e Singapura, mas a sua mente estava na cozinha. Via os olhos aterrorizados da rapariga. Via a fita de honra. Às 10 real, Jorge apareceu à porta do gabinete. Trazia uma pasta fina na mão. Jorge nunca parecia perturbado, mas naquele dia, parecia sério. Parecia abalado. Senhor! Pousou a pasta na secretária polida. Força, Jorge! Tinha razão sobre a rapariga, começou Jorge. Abriu a pasta. Clara Martins. 17 anos, aluna finalista da Escola Secundária de São Vicente. Empurrou uma folha impressa do site da escola. Uma fotografia da Clara sorridente segurando um certificado. Ela não é apenas uma boa aluna, senhor. É a melhor aluna do distrito. Média máxima. Bolsa Nacional de Mérito para a Universidade de Lisboa válida após a conclusão do secundário. Há 2 semanas foi nomeada para o Programa Nacional de Excelência Acadêmica, um dos maiores reconhecimentos do país. Arthur fitou o papel. Uma das melhores estudantes de Portugal. A desperdiçar o futuro para lavar a minha louça. Esse é o problema, senhor, disse Jorge baixinho. Passou outra folha. Era um relatório formal de faltas da escola. Falei com a diretora da Escola Secundária de São Vicente, disse Jorge. Ela estava muito emocionada. Há 25 dias que a Clara Martins deixou de ir às aulas. Foi marcada como ausência injustificada contínua. A diretora está de coração partido. Disse que tem tentado ligar para a mãe, a doutora Helena, mas o número foi desligado. 25 dias, murmurou Arthur. A linha temporal encaixou. O padrão começava a formar-se. Sim, senhor. Ela perdeu o prazo para aceitar a bolsa de mérito. A escola é obrigada a reportar as faltas prolongadas e pode impedir a conclusão do secundário. A bolsa desapareceu. Um desperdício. Um trágico e absoluto desperdício. O impacto atingiu Arthur como um golpe físico. Não era apenas uma rapariga a faltar à escola. Era uma luz brilhante a ser apagada. Por que Jorge? Perguntou Arthur a voz baixa. Por que a mãe-voz de Jorge tornou-se sombria? Helena Martins. Não é uma constipação forte. Foi diagnosticada há 2 meses com uma forma severa e agressiva de lúpus. Os novos tratamentos, o especialista...
O SNS não cobre totalmente, e o seguro complementar do emprego não aceita o medicamento como indicado. O custo que fica a cargo dela para a medicação principal é de cerca de 900 euros por mês. Arthur sentiu o estômago apertar num nó gelado. A de Helena foi despedida do segundo trabalho numa lavandaria por faltar devido à doença. Este emprego, disse Jorge, é tudo o que lhes resta. O telefone foi desligado para poupar dinheiro. 900 euros por mês, repetiu Arthur. Para ele era nada. Um erro de arredondamento. Para elas, era o futuro inteiro. A Clara sabe, afirmou Arthur. Tem faltado às aulas para quê? Para trabalhar. Ainda estou a confirmar, disse Jorge. Mas parece que ela também tem vindo substituir a mãe aqui em casa, sem receber apenas para evitar que o senhor a despedisse. Está a tentar segurar o emprego e o seguro de saúde complementar que a mãe já não consegue manter. Arthur levantou-se. A raiva e a tristeza subiam dentro dele. Caminhou até a janela. O soldado Jorge. A fotografia. Jorge deslizou a última folha pela secretária. Era uma fotografia militar antiga, granulada a preto e branco. Capitão Roberto Martins disse: Jorge, avô da Clara, pai da Dona Helena, Companhia de Caçadores Guerra Colonial em Angola. Serviu 2 comissões, altamente condecorado. Faleceu em 2010. Arthur olhou para o nome. E o sangue gelou. Companhia de Caçadores. Virou-se da janela. Caminhou até a prateleira onde estava uma moldura que não olhava com atenção há anos. Uma fotografia de um grupo de rapazes fardados sorrindo numa mata africana poeirenta. O meu irmão, disse Arthur num sussurro quase inaudível. O meu irmão mais velho Tomás. Ele esteve na Companhia de Caçadores. Ele não voltou. Arthur olhou para Jorge, os olhos claros e gelados como gelo. Isto não é uma funcionária, Jorge. Isto é família. Senhor? Jorge pareceu compreender finalmente o peso daquilo. Arranja-me o endereço delas, disse Arthur, a voz baixa e perigosa, e descobre onde está a Clara agora. O endereço ficava num prédio cinzento e degradado numa zona da cidade que Arthur não visitava há 40 anos. Foi ele próprio no seu carro mais modesto, não no Rolls Royce. Sentia a necessidade de ser invisível. O prédio cheirava a couve cozida e tapetes úmidos. Subiu 3 andares. O cimento estava rachado. Bateu a porta 3B. Ouviu passos lentos e dolorosos. A porta abriu-se uma fresta presa por uma corrente. Um olho espreitou. Helena disse a Arthur suavemente. A porta fechou-se abruptamente. Ouviu um soluço abafado, depois o tilintar da corrente. A porta abriu-se. A mulher que surgiu era um fantasma. Era 10 anos mais nova do que Arthur, mas parecia 20 mais velha. As mãos estavam inchadas quase em forma de garras. O rosto cinzento de dor. Apoiada num andarilho metálico. A imagem oposta da mulher organizada e competente que geria a sua casa. Senhor Coelho. Arquejou ela, a voz pesada de vergonha. Eu ia ligar. Eu tenho estado... Helena interrompeu Arthur. Vim ver-te. Entrou no pequeno apartamento quase vazio. Estava impecavelmente arrumado, mas frio. Um aquecedor elétrico minúsculo brilhava fracamente no canto. Vi a Clara ontem à noite, disse ele. O rosto de Helena desfez-se. Afundou-se no sofá gasto. Ai, meu Deus. Ela prometeu-me. Eu disse-lhe para não o fazer. Eu disse-lhe que ainda conseguia trabalhar. Só precisava de mais uns dias. Helena, por que não me disseste que estavas doente? E dizer o quê? Sussurrou ela, lágrimas a correrem pelas faces pálidas. Que já não consigo fazer o meu trabalho, que devia ser despedida. Este emprego é tudo o que temos. O seguro cobre as consultas básicas. É tudo. A bolsa de mérito, disse Arthur a voz baixa. A cabeça de Helena levantou-se num sobressalto, os olhos abertos de uma dor mais aguda. A bolsa
A bolsa dela para Lisboa. Eu sei. A mãe deixou escapar um som. Não era um choro. Era um lamento bruto, uma dor arrancada do fundo da alma. Eu encontrei a carta, soluçou ela. Aquela do Ministério da Educação. Encontrei-a no caixote do lixo. No lixo. Eu perguntei-lhe e ela olhou para mim com aqueles olhos vazios tão cansados e disse: para que serve uma bolsa-mãe? Isso paga os teus medicamentos. Mantém as luzes acesas. Helena agarrou o próprio cabelo, os dedos inchados a tremer. Ela está a deitar tudo fora, chorou Helena. Toda a vida bonita dela. Por minha causa. Por causa de 900 euros. Arthur sentiu o coração partir-se em pedaços. Era um tipo de pobreza que ele já tinha esquecido que existia. A pobreza das escolhas impossíveis. Onde é que ela está, Helena? Onde está agora? Ela arranjou um trabalho. Murmurou Helena, desviando o olhar como quem confessa um crime. Um trabalho a sério. Um turno da noite. Para poder estar aqui durante o dia caso eu caia. É num café. O café Estrela da Noite no centro. Fica aqui, disse Arthur. Tranca a porta. Eu volto já. O café Estrela da Noite era barulhento e iluminado demais, e cheirava a café requentado e gordura de chapa. Arthur Coelho sentiu-se como se tivesse entrado noutro planeta. Escolheu um dos bancos da esquina o casaco de lã feito à medida parecendo um disfarce naquele ambiente. Uma empregada de mesa mais velha, com um rosto cansado, mas gentil, aproximou-se. O que vai ser querido? Só um café. Preto, disse Arthur. Enquanto esperava, percorreu a sala com o olhar. E então viu-a. Clara movia-se entre as mesas, um tabuleiro castanho pesado equilibrado num braço. O rabo de cavalo loiro estava escondido sob uma touca azul. O uniforme era 2 números acima do seu. Tinha um nome bordado em vermelho no bolso, Patrícia. Movia-se com uma eficiência mecânica e sombria. Não sorria. Enchia copos de água, levantava pratos, tirava pedidos. Tinha 17 anos, era uma das melhores alunas do país e parecia que fazia aquilo há uma vida inteira. Arthur observou o modo como ela se contorcia ao levantar uma bacia cheia de pratos sujos. Viu o gerente, um homem baixo com ar irritado, camisa branca manchada, gritar ordens na sua direção. Ela apenas acenava com a cabeça, expressão vazia, e continuava a trabalhar. É igual à mãe, pensou Arthur com o peito a apertar. Esperou. Saboreou o café amargo e ralo. Observou-a durante 20 minutos. Viu-a correr. Viu-a tentar ser invisível. Ela estava a limpar a mesa ao lado da dele, os braços carregados de pratos. Clara, disse ele. A voz não foi alta, mas cortou o ruído do café como uma lâmina. Ela congelou. O tilintar dos pratos nas mãos dela parou. Virou-se lentamente os olhos, encontrando o dele no canto. O rosto dela passou de pálido a branco. O sangue sumiu-lhe da cara. Olhou para ele, depois para o uniforme gorduroso. Depois para o hambúrguer meio comido no prato que segurava. O tabuleiro pesado e sobrecarregado escorregou das mãos trêmulas. Caiu no chão com um estrondo ensurdecedor. Pratos estilhaçaram-se. Copos explodiram. Ketchup e restos de comida espalharam-se pelo linóleo. O café inteiro ficou silencioso. Clara ficou imóvel apenas olhando para a confusão. Olhando para ele. Os ombros começaram a tremer. Martins, o gerente, rugiu atrás do balcão. A chapa do nome. Identificava-o Miguel. Mas o que é que pensas que estás a fazer? Isto vai sair do teu ordenado. Clara não olhou para o gerente. Só olhou para Arthur. Os olhos, antes cheios de terror na cozinha, agora transbordavam outra emoção mais funda, mais cruel. Humilhação absoluta. Caiu de joelhos. E com as mãos nuas, começou a apanhar os cacos de vidro. Martins pega numa vassoura. Anda limpa isso agora. Miguel berrava a cara vermelha. Tens sorte de eu não te despedir já.
Isso é uma semana de salário para o lixo, sua basta. A voz de Arthur não era alta. Era baixa, fria e pesada de autoridade. Cortou o silêncio do café mais eficazmente do que os gritos de Miguel. Arthur levantou-se do banco. Caminhou até ficar entre o gerente e a rapariga no chão. Era quase um palmo mais alto do que Miguel, e apesar dos seus quase 70 anos, carregava uma presença de poder absoluto. Miguel, que estivera concentrado em insultar Clara, fitou Arthur pela primeira vez. Viu o casaco caro. Viu o relógio de ouro. Viu o rosto de um homem que nitidamente não pertencia àquele café barato. E quem é o senhor? Perguntou Miguel já com menos arrogância. Esta é a minha funcionária, disse Arthur interrompendo-o. Uma criança. Uma criança que está claramente exausta. Tirou a carteira de couro do bolso do casaco e extraiu algumas notas. 3 notas de 100 euros. Colocou-as no balcão. Isto, disse ele, cobre os pratos partidos. E o meu café? E o incômodo? Os olhos de Miguel arregalaram-se. Apanhou o dinheiro num segundo. Arthur virou-lhe as costas, um gesto de puro desprezo, e baixou-se os joelhos a protestarem. Ficou ao nível de Clara. Ela chorava lágrimas silenciosas, escorrendo por entre a sujidade da cara. Continuava a tentar apanhar os cacos, as mãos a tremer. Clara, disse ele, a voz agora suave, mas firme. Levanta-te. Vais embora. Eu não posso, sussurrou ela engasgada. O meu turno. Eu preciso. O teu turno acabou. Ele estendeu a mão. Era uma mão limpa, firme, a mão que assinava contratos de milhões. Ela olhou para aquela mão durante um momento. Era um salva-vidas. Lentamente trêmula, colocou a sua pequena mão suja na dele. Arthur levantou-a como se pesasse nada. Ele não largou a mão dela. Manteve-a firme na sua e virou-a em direção à porta, protegendo-a dos olhares dos restantes clientes. Espera, chamou Miguel, apercebendo-se de repente de que estava a perder uma funcionária, mesmo uma que maltratava. Não pode simplesmente... Ela tem de... Arthur parou a porta. Olhou por cima do ombro para Miguel. Ela acabou, disse ele. E pela forma como o disse, Miguel percebeu que era verdade. Arthur Coelho empurrou a porta de vidro e guiou Clara Martins para o ar frio da noite, deixando para trás os pratos partidos e o cheiro a cebola frita. O carro era um casulo de silêncio, um sedã escuro e pesado, não um dos modelos mais chamativos de Arthur. Cheirava a couro antigo e muito ao de leve a tabaco de cachimbo. Estava quente. Os bancos aquecidos vibravam suavemente contra as costas de Clara, mas ela estava tão gelada que mal sentia. Sentou-se rígida, as mãos entrelaçadas no colo, ainda sujas do chão do café. Fitava o relógio no painel. 23:47. Não dissera uma palavra desde que ele a colocara no carro. Tremia com uma vergonha silenciosa e terrível. Ele tinha-a visto no seu pior. Tinha-a visto falhar. Arthur conduzia devagar, as mãos grandes pousadas com leveza no volante. Não ligou o rádio. O único som era o tique-tique dos limpa-para-brisas a afastar a névoa da noite. Olhou de relance para ela. Era apenas uma silhueta na escuridão, o rosto virado para a janela. As tuas mãos, disse ele a voz baixa, estão cortadas. Clara sobressaltou-se com o som. O que, o vidro? Cortaste-te? Ela abriu lentamente os punhos e olhou. Nem tinha sentido. Havia uma linha fina e escura de sangue na palma direita. Eu não sei. Está tudo bem. Arthur suspirou. Encostou o carro numa rua calma, ladeada de árvores. Colocou a caixa de velocidades em parque e acendeu a luz interior. Uma luz amarela suave como de um candeeiro de leitura. Aquela luz ele viu-a. O rosto manchado de sujidade. O cabelo colado e desalinhado onde a touca estivera. O pequeno corte na mão a voltar a sangrar. Ela olhou para ele, os olhos muito abertos. O que está a fazer? Isto vai arder um pouco,
disse ele. Não respondeu à pergunta. Estendeu a mão ao porta-luvas. O carro, assim como a vida dele, era organizado ao extremo. Tirou um pequeno estojo de primeiros socorros. Abriu-o, retirou uma compressa antisséptica e um penso. Dá-me a tua mão, ordenou. Não está tudo bem. A sério, estou a sujar o seu carro. Tentou esconder as mãos debaixo das pernas. Clara. A voz era suave, mas continha o mesmo aço que no café. Dá-me a tua mão. Ela hesitou. Depois, devagar, quase contra a vontade, estendeu a mão trêmula. Ele pegou nela. A sua mão era quente e surpreendentemente macia, mas o aperto firme. Segurou a mão pequena e gretada dela. Limpou o sangue cuidadosamente. Depois, abriu a compressa antisséptica. Ela sibilou quando o álcool tocou no corte. Avisei-te, disse ele concentrado no que fazia. Um pequeno ardor agora evita uma dor maior depois. O meu irmão Tomás dizia sempre isso. Trabalhava com uma precisão quase terna. Limpou o ferimento depois. Envolveu a palma dela com o penso. Os movimentos eram lentos, cuidadosos. Ela observava a respiração presa no peito. Aquele era Arthur Coelho, um homem que movia mercados, um homem que tinha influência sobre metade da cidade. E ele estava parado num carro a tratar-lhe da ferida como um pai. A estranheza daquilo e a bondade atravessaram a sua vergonha. Uma lágrima quente escorreu-lhe pela face. Depois outra. Ele terminou o penso e entregou-lhe um lenço limpo dobrado tirado do bolso do casaco. Para o teu rosto, disse sem olhar para ela. Engatou a marcha e voltou à estrada. Ela limpou o rosto. Obrigada, murmurou. As palavras eram pequenas roucas. De nada respondeu ele. Conduziram em silêncio por mais alguns quarteirões. Universidade de Lisboa, disse ele então. Senhor, esse era o plano, não era ou. Foi o plano. Por que ela olhou para o lenço no colo? Eu gosto de história. E de governo. Pensei que podia trabalhar no Ministério dos Negócios Estrangeiros ou algo assim. Queres servir o país? Não era uma pergunta. Sim, um objetivo nobre, disse ele. Difícil de alcançar se na verdade não estás na escola. A vergonha voltou quente e cortante. Você não percebe. Então faz-me perceber, Clara, disse ele, a voz calma, lógica. Eu vejo uma jovem com uma bolsa nacional de excelência, a melhor aluna do distrito com admissão garantida numa excelente universidade. E ela atira tudo para o lixo. Eu não atirei nada fora. Explodiu ela, a voz quebrando. Toda a raiva que sentia do mundo, de tudo o que era injusto, rebentou de uma só vez. Eu não atirei. O que é que eu devia ter feito? Ela chorava agora abertamente os soluços que segurara no café, finalmente a sacudirem-lhe o corpo. Que escolha é que eu tinha? A voz dela explodiu num soluço. Eu cheguei a casa depois da escola. Tinha acabado de receber a carta. Aquela do presidente da República. Eu estava tão feliz. Corri para dentro e a minha mãe estava no chão. Não se conseguia levantar. Tinha tanta dor que nem conseguia chorar. Arthur ouviu em silêncio. Os nós dos dedos brancos no volante. O médico disse lúpus. Continuou Clara, a voz partida. Disse que o remédio antigo já não funcionava. Disse que ela precisava de outro. Um especialista. E o seguro? O seguro não paga. São 900 euros por mês só para os comprimidos. Isso nem inclui o médico ou os exames. Ela assoou-se ao lenço que ele lhe dera já indiferente à vergonha. Ela perdeu o outro emprego. Este trabalho na sua casa. É tudo o que temos. Eu via-a tentar esfregar o chão e ela só chorava porque as mãos estavam tão inchadas. Ela ia ser despedida. Íamos perder o apartamento. Íamos perder tudo. A voz dela baixou até um sussurro. Então, eu deitei a carta no lixo. Liguei para a escola e disse que não voltava. Eu peguei no telemóvel dela.
Bloqueei o número da diretora. Eu tive de o fazer, para ela não ligar para a minha mãe. E começaste a trabalhar, disse Arthur. Eu tive de cobrir os turnos dela na sua casa sem receber, só para o Jorge não descobrir que ela estava doente. E arranjei o trabalho no café o turno da noite. Eram 11 euros a hora. Eu estava a juntar para o medicamento. Eu quase tinha. Só precisava de mais uma semana. Ela estava vazia. A confissão deixara a oca. Encostou a cabeça ao vidro frio da janela. Eu odeio isto, sussurrou. Odeio tudo isto. Mas eu amo a minha mãe. Eu não conseguia ir para as aulas de história. Não conseguia escrever trabalhos sobre política enquanto a minha mãe desaparecia diante dos meus olhos. De que serve uma bolsa? Se eu perder a minha mãe? Arthur não respondeu. Conduziu. Processava tudo em silêncio. Aquela não era uma rapariga a faltar às aulas. Era um soldado. Um soldado a tomar uma decisão tática e terrível. Um soldado numa frente perdida. Ele parou em frente ao prédio cinzento onde ela vivia, o mesmo onde estivera naquela tarde. És muito parecida com a tua mãe, disse ele. O quê? Ela também me mentiu? Disse ele, virando-se para Clara. Tentou esconder a doença para proteger o emprego. Para te proteger. Tu mentiste para a proteger a ela. Vocês são uma família de péssimas mentirosas. E são ambas muito, muito más nisso. Um pequeno sorriso, quase invisível, tocou os lábios dela. Também são muito orgulhosas, continuou ele. E esse orgulho está a custar-te o futuro. Está a custar a tua mãe a saúde. É o nosso problema, senhor. Eu pago-lhe os pratos. Eu não sei como, mas... Para de falar dos pratos, disse ele irritado. Os pratos não interessam. O café não interessa. Os 900 euros não interessam. Para nós interessa. Para mim não interessa, repetiu ele e desta vez a voz era absoluta. Sai do carro. Vamos ver a tua mãe. A subida dos 3 lances de escadas foi diferente desta vez. Clara ia à frente, os ombros caídos na derrota. Arthur seguia atrás firme como uma muralha. Clara lutou com a chave à mão enfaixada, dificultando tudo. Finalmente conseguiu abrir a porta. O apartamento estava escuro, iluminado apenas pelo pequeno aquecedor elétrico. Helena estava sentada no sofá embrulhada numa manta fina, o rosto uma máscara de puro terror. Claramente estivera ali à porta imaginando todos os desastres possíveis. Quando viu Clara naquele uniforme sujo do café, arfou Clara. Oh, meu amor, o que aconteceu? Estás magoada. Depois, viu Arthur Coelho atrás dela. O rosto de Helena passou do medo para uma vergonha profunda. Tentou levantar-se como se ainda fosse a governanta, mas as pernas não lhe responderam. Caiu de novo no sofá. Senhor Coelho, sussurrou a voz a quebrar. Eu não sei o que dizer. Ela tem trabalhado no turno da noite de um café, disse Arthur, entrando na pequena sala para pagar o teu medicamento. O medicamento que não me disseste que precisavas. A verdade caiu no ar frio. Crua. Feia. Helena olhou para Clara. Clara olhou para o chão. Tu disseste-lhe, sussurrou Helena. Ele estava lá, mãe. No café. Eu deixei cair um tabuleiro. Eu parti tudo. Desculpa, mãe. Desculpa. As defesas de Clara desmoronaram. Atirou-se para o sofá desabando no colo da mãe, soluçando descontroladamente. Helena envolveu a filha nos braços, as mãos inchadas e dolorosas a afagarem o cabelo dela. Depois levantou os olhos para Arthur, que estava sobre elas como um juiz silencioso. Por favor, implorou Helena, lágrimas a escorrer pelo rosto. Por favor, não a castigue. A culpa é minha. Toda. Eu adoeci. Eu não consegui. Desculpe. Eu pago o que ela partiu. Eu trabalho de graça. Só por favor. Por favor, não. Não faça mal à minha filha. Só. Por favor. Não.
Não chame a polícia. Não. Não faça mal à minha filha. Arthur olhou para as duas mulheres agarradas uma à outra, perdidas num mar de dívidas, doença e medo. Sentiu uma dor aguda no peito. Não era o coração. Era algo mais antigo, a memória da própria mãe depois do telegrama. A memória de uma casa que tinha todo o dinheiro do mundo. E nenhuma alegria. Magoá-la, repetiu ele, a voz mais suave do que pretendia. Helena, eu não estou aqui para a magoar. Estou aqui para impedir que você a magoe. Helena levantou o olhar confusa. O que o seu orgulho? O orgulho dela. Vocês estão a deixá-la destruir a vida inteira dela. Uma vida brilhante. Tudo. Porque tem demasiado orgulho para pedir ajuda. Ajuda? Disse Helena como se fosse uma palavra estrangeira. De quem? Quem ajuda pessoas como nós? Eu disse Arthur simplesmente. Caminhou até a única poltrona gasta da sala e sentou-se. Já não era um magnata imponente, era apenas um homem velho numa sala fria e pequena. Isto é o que vai acontecer, disse ele. Não estava a perguntar. Estava a declarar fatos. Amanhã, às 9 da manhã, um carro virá buscá-la. Vai levá-la ao Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Já falei com um médico lá, o Dr. Aires. É o melhor especialista do país para a sua condição. É um velho amigo meu. Helena ficou a olhar para ele, a boca entreaberta. Eu não posso. O custo? Eu não posso. Não vai discutir custos, disse Arthur. Vai discutir a sua saúde. Tudo está tratado. Transporte, tratamento, medicação. Está pago. Mas... Por que ele ergueu a mão? Ainda não terminei. Virou-se para Clara. A rapariga levantou o rosto manchado de lágrimas do colo da mãe. O meu assistente, o Jorge, estará na tua escola, a escola secundária de Monte Norte, às 8. Ele falará com a diretora. Vai explicar a emergência familiar que causou a tua ausência. Vai explicar que vais fazer os exames finais. Vais terminar o secundário. O teu registro de faltas será corrigido. Os olhos de Clara abriram-se. Mas... a bolsa? Eu perdi o prazo. Já não existe. Prazos, disse Arthur com um raro sorriso fino. São muitas vezes apenas sugestões. Para quem não é persuasivo. O Jorge é muito, muito persuasivo. Ele vai falar com a comissão de admissões da Universidade de Lisboa esta noite. Vais aceitar a tua bolsa. Vais para Lisboa no outono. E ponto final. A sala ficou silenciosa. Helena e Clara apenas o encaravam. Estavam em choque. Ele tinha resolvido em 2 minutos problemas que as esmagavam há meses. Helena falou primeiro. A voz era um fio frágil. Senhor Coelho, por que isto? Isto é caridade. Nós não podemos aceitar. É demais. Arthur inclinou-se para a frente. O cansaço das 3 da manhã voltou-lhe aos olhos, mas era um cansaço diferente. Não é caridade, Helena. Fitou-a procurando-lhe o rosto. Vim cá esta tarde. Vi o vosso apartamento. Vi uma fotografia perto da porta. Helena virou-se para a mesinha desarrumada. Uma fotografia. Uma pequena. Um homem de uniforme militar. A mão dela foi ao pescoço. O meu pai. O meu pai? Robert Miller. Sim, disse Arthur. Capitão Robert Miller. Helena endireitou-se um pouco, o orgulho de filha iluminando-lhe a voz. Sim, o meu pai. Arthur acenou devagar com a cabeça. Eu sabia, murmurou. Suspeitei. Mas precisei confirmar. O senhor conhecia o meu pai. Não disse Arthur. Nunca tive essa honra. Mas conhecia-o. De outra forma. Fez uma pausa. Preparava-se para contar algo que não dizia há 50 anos. Eu tinha um irmão mais velho, começou ele, a voz distante, os olhos fixos numa parede que parecia levar ao passado. Chamava-se Tomás. Era tudo o que eu não era. Extrovertido, engraçado, corajoso. Eu adorava-o.
Clara e Helena ficaram imóveis escutando. Eu estava na universidade a estudar gestão. Ele alistou-se na 101ª Aerotransportada. Foi enviado para o Vietnã, Companhia Baker. Os olhos de Helena arregalaram-se. Essa era a companhia do meu pai. Sim, disse Arthur. O teu pai era o capitão dele. Arthur inspirou fundo. O Tomás... Ele... não voltou. Tinha 20 anos. Isso destruiu a minha mãe. Partiu a nossa família. Olhou para as próprias mãos, as mãos que construíram um império. Depois da notícia, a minha mãe simplesmente apagou-se. Mas então chegou uma carta de um capitão, Robert Miller, do teu pai. Helena levou a mão à boca. Arthur continuou a voz rouca. Ele escreveu sobre o Tomás. Disse: o seu filho foi corajoso. Contou como ele salvou 2 outros soldados. Disse à minha mãe que o Tomás não morreu sozinho, que ele lhe segurou a mão. Disse que tinha orgulho de ter servido ao lado dele. Arthur parou apertando a garganta. Ele escreveu 3 cartas, Helena, a uma mulher que nunca conhecera, sobre um rapaz que ela perdeu. Essas cartas foram a única coisa que manteve a minha mãe viva. Foram um presente de paz. Ele devolveu-nos o meu irmão. Enfiou a mão no bolso interior do casaco. De um compartimento gasto tirou um pequeno quadrado de papel dobrado antigo, quase a desfazer-se. Era antiga, com as dobras já rachadas. Era uma fotografia a mesma que ele guardava na estante. Um grupo de rapazes jovens na selva. Ele entregou-a a Helena. Ela recebeu-a com a mão a tremer. Viu um grupo de rapazes cansados, mas sorridentes. E no centro, um jovem de rosto bondoso e firme, e ao lado dele, um rapaz mais alto a sorrir abertamente com o braço passado pelos ombros do primeiro. Aquele é o meu pai, sussurrou Helena, passando o dedo pelo rosto dele. E aquele, disse Arthur, apontando para o rapaz que sorria, é o meu irmão, o Tomás. Clara aproximou-se, os olhos muito abertos. Viu o avô jovem e cheio de vida, um homem que ela só conhecera já velho, silencioso, com cheiro a tabaco. O teu pai, disse Arthur, a voz grossa de emoção, nunca deixou ninguém para trás, nem os seus homens, nem a memória deles. Olhou para Clara. Viu o rosto pálido e exausto. Viu a faixa de honra azul e dourada. Viu os olhos do avô dela ali. Eu fui um homem muito, muito rico durante muito tempo, disse Arthur. Mas sempre carreguei uma dívida que não podia pagar. Uma dívida para com o teu pai. Pela bondade dele, pela honra dele. Levantou-se devagar. Isto não é caridade. Isto é família. É uma dívida. 50 anos atrasada. O teu avô salvou a minha família, Helena. Agora vais deixar que eu ajude a dele. Arthur olhou para o relógio. Já passava da meia-noite. Um carro estará aqui às 9 da manhã. Helena repetiu ele, a voz suave, mas firme. Por favor, esteja pronta. A equipa do Dr. Aires estará à sua espera. Helena apenas acenou os olhos, ainda fixos na fotografia antiga na mão. Clara chamou ele. Ela levantou o rosto vermelho e inchado de chorar. Espero-te na tua escola às 8h30. O meu assistente, o Jorge, vai encontrar-te lá. Vais entrar, vais falar com a diretora e vais marcar os teus exames finais. Sim, senhor, sussurrou ela. Muito bem. Ele caminhou até a porta, depois parou. E o Jorge também já foi instruído a mandar religar a eletricidade e o gás, e a solicitar uma entrega de mercearia. Não se avança quando se está com frio e fome. Olhou para Helena. O teu pai nunca deixou ninguém para trás, Helena, disse Arthur baixinho. Está na hora de a família dele ser tratada da mesma forma. Saiu. A porta fechou-se com um clique. Durante 1 minuto inteiro, mãe e filha não se moveram. Depois, Helena soltou um longo suspiro trêmulo, meio soluço, meio riso.
Clara correu para a pequena cozinha, o corpo finalmente cedendo ao estresse da noite. Quando terminou de tremer, Helena estava lá, apoiada no andarilho, segurando um copo de água. Mãe, sussurrou Clara, a garganta em carne viva. Isto é real. Helena olhou para o pequeno apartamento frio. Olhou para os avisos de corte de energia. Olhou para o uniforme arruinado da filha. Depois, para a fotografia de 50 anos na sua mão. Acho que sim, meu amor, disse Helena, a voz a tremer. Acho que o teu avô acabou de nos salvar. As 2 semanas seguintes foram um borrão. Era como ver uma vida inteira ser reconstruída por uma equipa invisível e eficiente. Às 8h30, uma Clara trêmula encontrou Jorge Almeida na escola secundária de Monte Norte. Era um homem num fato simples, impecável. Calmo, profissional, resolvia tudo. A diretora Dona Duarte saiu do gabinete quase a correr o rosto, uma mistura de preocupação e alívio. Clara, minha querida, estávamos tão preocupados. Foi uma emergência médica familiar, Dona Duarte, disse Jorge tranquilamente, entregando-lhe uma pasta. A Clara tem sido a principal cuidadora da mãe. Aqui está a documentação do Hospital de Santa Maria. Os olhos da diretora percorreram as cartas. A rigidez administrativa desapareceu, substituída por pura compaixão. Minha pobre menina, disse ela. Por que não disseste nada, eu não sabia, como murmurou Clara. Já está tudo tratado, disse Jorge. Só precisamos de marcar os exames finais. Claro, sim, tudo o que for preciso, respondeu a diretora. Enquanto Clara estava na escola, outro carro chegou para Helena. Ela estava aterrorizada, mas no Hospital de Santa Maria já havia enfermeiras à espera. Sabiam o nome dela. O Dr. Aires, um homem bondoso e de olhos calorosos, sentou-se com ela durante 1 hora. Vamos melhorar isto, disse ele. O seu trabalho agora é descansar. Pela primeira vez em 1 ano, Helena dormiu sem dor e sem medo. No apartamento, a eletricidade voltou. O aquecedor a gás acendeu com um estalido, enchendo a casa de calor. Um serviço de mercearia chegou com caixas de comida. Comida de verdade. Clara sentou-se à secretária, os livros velhos abertos. Estudou. Fez os exames. As palavras já não eram recordações de uma vida perdida, eram um mapa. O dia da formatura chegou quente e luminoso. O campo de futebol da escola estava cheio de cadeiras dobráveis. Clara sentou-se no palco com a beca azul. A faixa de honra azul e dourada pendia-lhe ao pescoço. Ela olhou para a multidão. Na terceira fila encontrou-os. A mãe estava numa cadeira de rodas, mas já não era a mulher cinzenta e quebrada do apartamento. O inchaço das mãos tinha diminuído. O cabelo estava arranjado. Ela sorria, e os olhos brilhavam com um orgulho tão forte que Clara conseguia senti-lo desde o palco. Ao lado dela, num fato cinzento simples, estava Arthur Coelho. Não parecia um bilionário. Parecia um avô. Ele encontrou o olhar de Clara. Não sorriu. Apenas acenou com a cabeça. Um gesto de respeito. O teu dia. Quando chamaram o nome dela melhor aluna do distrito. Clara Martins. Os aplausos foram ensurdecedores. Clara caminhou até ao púlpito. Desdobrou o discurso. Olhou para as notas. E depois olhou para além delas, para a mãe. E para Arthur. Dobrou o papel e pousou-o ao lado. Bom dia, disse ela. A voz era clara e não tremia. Eu escrevi um discurso sobre o futuro, mas eu não quero falar sobre isso. Segurou os lados do púlpito. Quero falar sobre o que acontece quando não conseguimos ver um futuro. Quero falar sobre a bondade. Nós pensamos na história como algo feito por pessoas grandes e importantes, por presidentes, por bilionários. Ela viu Arthur mover-se ligeiramente no assento. Mas a história também é feita de pequenas escolhas, por pessoas cansadas e assustadas, mas que mesmo assim escolhem fazer o que é certo. Por
por um soldado que escreve uma carta a uma mãe enlutada que nunca conheceu. Por uma mãe que preferia perder tudo do que deixar a filha ver a sua dor. Por pessoas que veem alguém a cair e, em vez de passarem ao lado, param. Apenas param. E estendem a mão. Os olhos dela estavam presos aos da mãe. O meu futuro. Não é meu. Foi comprado para mim. Foi comprado pelo meu avô há 50 anos. Foi comprado pela minha mãe que sacrificou a saúde por mim. E foi devolvido por um homem que entende que ninguém deve ser deixado para trás. Respirou fundo. Parabéns à minha turma. Nós conseguimos. Mas não se limitem a ter sucesso. Sejam bondosos. É assim que se muda o mundo. Obrigada. O campo ficou silencioso. Depois os aplausos começaram. Não eram educados, eram um rugido. Os colegas levantaram-se. Os pais levantaram-se. A diretora Duarte chorava. Helena soluçava as mãos no rosto. Arthur dava-lhe palmadinhas no ombro, o rosto controlado, mas os olhos brilhantes. Um mês depois, Helena estava de volta. Não estava curada. Lúpus não é uma constipação, mas estava em remissão. A medicação nova, o tratamento adequado tinham-lhe devolvido a vida. Sentou-se na biblioteca de Arthur. Tinha pedido aquela reunião. Arthur, disse ela. Ele insistira que ela usasse o primeiro nome. Eu não sei como agradecer. Não existem palavras. Mas eu não posso ser. Um caso de caridade. Eu tenho de trabalhar. Eu tenho de fazer alguma coisa. Arthur sorriu. Tinha esperado por aquele momento. Tens razão. Eu concordo. Por isso, tenho um trabalho para ti. Apontou para uma pilha de caixas de arquivos sobre a secretária. A minha mãe deixou um pequeno fundo, disse ele. Chamava-lhe o Fundo Companhia Baker. A ideia dela era dar pequenas ajudas aos filhos e netos de veteranos. Uma ajuda com livros, ou com uma entrada inicial. Um bocadinho de bondade, como ela dizia. Suspirou. Depois de ela morrer, deixei-o adormecer. Estava ocupado a construir coisas. Esqueci-me. Olhou a sério. Reativei o fundo. Reforcei-o como deve ser. Mas precisa de uma diretora. Precisa de alguém que leia as cartas. Que encontre as pessoas que precisam. Que seja o coração disto. Helena olhou para ele confusa. Mas eu sou uma empregada doméstica. Não, disse Arthur. És filha de um veterano. És uma mulher que entende sacrifício. Que sabe o que é precisar de ajuda e ter demasiado orgulho para a pedir. Eu não consigo imaginar ninguém mais qualificada. Helena olhou para as caixas. Não lhe estavam a oferecer caridade. Estavam-lhe a oferecer um propósito. Sim, disse ela, a voz firme. Sim, tenho muito orgulho em aceitar. O verão terminou. Era uma manhã fresca no fim de agosto. Naquele mês, Clara preparava-se para partir para a Universidade de Lisboa. Helena, agora em remissão, acompanhava-a desde o novo apartamento luminoso. O sedã de Arthur encostou. Ele saiu. Preparada? Perguntou. Preparada? Disse Clara, o sorriso amplo. Algumas coisas, disse ele, entregando-lhe uma caixa. Lá dentro estava um portátil novo para os trabalhos de ciência política. Arthur, isto é demais. Disparate, disse ele. Depois entregou-lhe um envelope plano quadrado. E isto? Ela abriu. Era uma moldura simples de madeira escura. Lá dentro a fotografia, os jovens na selva, o avô dela e o irmão dele. Mas isto é seu, disse ela. Da sua secretária. Não, corrigiu ele suavemente. O da minha secretária era da minha mãe. Este era do Tomás. Estava na carteira dele quando enviaram as coisas para casa. Tem estado numa caixa todo este tempo. Acho que ele ia querer que a tivesses, disse Arthur, para te lembrares do que és feita. Os olhos de Clara encheram-se de lágrimas. Ela abraçou-o. Não era um abraço tímido ou pequeno. Era real, cheio de gratidão. Obrigada, sussurrou ela. Por tudo. Por me veres.
Ele deu-lhe umas palmadinhas nas costas, a própria garganta apertada. Vá lá, disse ele. Não te atrases. Washington não espera. Ela abraçou a mãe. Um abraço longo e apertado. Amo-te, mãe. Toma a tua medicação. Vou tomar, riu Helena, limpando uma lágrima. Liga-me todas as noites. Vou ligar. Clara entrou no táxi. Olhou pela janela de trás quando o carro arrancou. Viu a mãe saudável e forte. E viu Arthur, o bilionário que durante anos dormira mal demais para encontrar descanso. Ele tinha o braço à volta dos ombros de Helena. Duas pessoas de mundos completamente diferentes de pé num passeio a ver o futuro que tinham construído juntos afastar-se. Arthur ficou a ver até o carro desaparecer na curva. Depois olhou para o céu azul brilhante. Passara a vida a construir um império baseado em padrões, tempestades, mercados concorrentes. Mas durante 50 anos ignorara o padrão mais importante. Tinha procurado uma forma de pagar uma dívida ao passado. Nunca percebera que essa dívida sempre estivera destinada ao futuro. Sentiu uma sensação estranha no peito, uma quietude, uma paz. Vamos, Helena, disse ele virando-a para o carro. Temos de ir para o escritório. Há trabalho a fazer. E finalmente, pela primeira vez, em muito tempo, sentiu que talvez conseguisse realmente dormir naquela noite. E é aqui que terminamos a nossa história com uma dívida 50 anos atrasada finalmente paga. Espero que esta história sobre como um pequeno ato de bondade pode atravessar gerações e mudar um futuro te tenha feito parar um instante e refletir. Gostava muito de saber o que estavas a fazer enquanto ouvias. Estavas a relaxar no fim do dia ou a começar amanhã com uma chávena de chá? Deixa uma mensagem nos comentários. Eu leio todas. E se quiseres garantir que nos voltamos a cruzar na próxima história, deixar um like e subscrever ajuda imenso. Estamos sempre a tentar melhorar, por isso sente-te à vontade para dar feedback. Obrigado por passares este tempo comigo.